Deus pensa a respeito de você, o que Deus tem para a sua vida, o que Deus quer fazer na sua vida, e não o que os outros pensam. Amém. Glória a Deus, muito bom, muito joia. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10, quero ministrar ao seu coração uma palavra do Senhor para a sua vida nesta noite. Queridos, esta palavra que o Senhor tem para nós nesta noite, fala a respeito de algumas situações em que nós muitas vezes podemos perder o temor de Deus. E toda vez que nós perdemos o temor de Deus, nós tentamos a Deus. Eu costumo dizer que nós somos, no fundo, igual uma criança. Uma criança, mesmo a pequenininha, e o Pio e a Elenir vão passar por essa experiência, você coloca um pedaço de vassoura assim no chão, ou uma linhazinha no chão, e diga para a criança assim, olha, não passe daqui. E você vai olhar para a criança e você vai notar uma coisa interessante nela, ela vai começar a pensar como é que eu passo daquele limite que estabeleceram para mim. Como é que eu faço isso? E a criança, ela faz uma coisa bem simplesinha. Ela vai com a pontinha do pé, vai empurrando o negocinho para frente. E fica olhando para a tua cara como se nada tivesse acontecendo. E ela vai desobedecendo. E nós não somos diferentes. Nós mesmo adultos, muitas vezes, ouvindo a palavra, nós sabendo as consequências da palavra, nós muitas vezes não prestamos atenção nas coisas pelas quais a ira de Deus ou a resposta negativa de Deus pode vir sobre as nossas vidas. É claro que existem acidentes acontecem. É claro que enfermidades acontecem, nós sabemos disso. Mas existem enfermidades que as pessoas não precisariam ter. Existem acidentes que elas não precisariam passar. Existem catástrofes que países não precisariam ter. Existem situações na nossa vida que nós também não precisaríamos ter. Experiências negativas que acontecem, não porque acontece com todo mundo, mas acontecem porque de alguma forma nós chegamos no limite daquilo que Deus tem para a nossa vida naquele tempo. E eu estava assistindo outro dia um filme, um documentário no Netflix, você pode até acessar. Um rapaz de 18 anos começou a vender drogas pela internet dentro do quarto dele. E ele movimentou 4 milhões de euros em questão de 1 ano e meio. Ele sabia que ele estava na hora de parar, mas ele não conseguia parar. Porque a cada dia ele dava mais firmeza, mais direção, e até que o dia ele foi preso e aí pegou aproximadamente 10 anos de prisão. Por que é que nós, olhando para as realidades que vivemos, por que é que nós não somos sensíveis quando Deus alerta o sinal? Assim como no trânsito, de vez em quando a gente atravessa o sinal amarelo, ou até muitos atravessam um sinal vermelho, também na vida, eventualmente, em algum momento, nós podemos atravessar sinais que não deveríamos atravessar. E a palavra desta noite quer falar ao seu coração sobre 4 sinais, ou 4 is. Sabe, a coisa está indo bem, de repente você fala assim, ih, deu problema, né? Ih, deu ruim. 4 is que pode acontecer na nossa vida a qualquer tempo. E que Deus espera que a gente seja capaz de honrar e glorificar o nome dEle, de ver a glória do Senhor se manifestando e o seu cuidado sobre nós. Nice, vem cá, por favor. Eu esqueci de consagrar o dízimo de uma irmã que me entregou ontem. Não tem jeito. Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos ao Senhor o dízimo da tua serva, Pai. Clamamos pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia e o poder do teu Espírito Santo operando sobre a vida da tua serva, em nome de Jesus. Amém. Entrega para mim para guardar o papel. Então, queridos, esses sinais, eles acontecem em nossa vida o tempo todo. E os sinais podem acontecer, inclusive na hora que você está ministrando, e não é nada a ver com a ministração, mas o Espírito Santo lembra, opa, está faltando alguma coisa. E aí você precisa ter sensibilidade para parar, isso não foi planejado, mas para parar e fazer aquilo que tem que ser feito naquela hora. Às vezes, queridos, nós achamos que Deus, Ele é um sujeito extremamente rigoroso.
Mas Deus não é extremamente rigoroso, Deus é simples e prático. Ele estabeleceu uma série de leis, essas leis funcionam, quer você seja cristão, ou quer você não seja cristão. Essas leis funcionam para a sociedade como um todo. Elas estão aí, disponíveis para nós, para qualquer um. E toda pessoa que de alguma forma entende como as leis de Deus funcionam, ainda que elas não sejam efetivamente convertidas, elas prosperam e elas são abençoadas. Mas quando uma pessoa, mesmo sendo ímpia ou mesmo sendo cristã, não consegue observar os sinais do Senhor e atravessa os sinais, ele vai ter que lidar com a consequência dos sinais que foram atravessados. E essa lei ela é universal, eu quero que você compreenda isso, que Deus ele não tem um povo que ele fala assim, não, esse povo aqui é um povo meu, de propriedade particular, eu comprei por um alto preço, eles podem fazer o que eles quiserem que não tem problema nenhum, eu tô de boa com eles. Eu quero que você compreenda isso, que Deus não age dessa forma. Então Deus envia sinais em nossa vida, para que a gente possa fugir dos problemas, para que a gente possa entrar na área da obediência, e a gente possa colher os frutos da obediência, amém queridos? Então diga para essa pessoa bonita que está do seu lado, na vida, o tempo todo, nós estamos colhendo, ou o fruto da obediência, ou o fruto da desobediência, mas cada um de nós colherá o que semeou, amém? Então queridos, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios no capítulo 10, versículo 1 em diante, ora irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que todos que saíram do Egito, passaram por uma grande e maravilhosa experiência com o Senhor. Nenhum deles deixou de receber o favor, o amor, o cuidado maravilhoso de Deus para com as suas vidas. Todos eles receberam, inclusive o populacho que estava no Egito. Quem era o populacho? O populacho era aquele povo que não era judeu, mas que era também escravizado no Egito, e que quando os judeus saíram, eles também saíram libertos. Porque quando você se libertou das garras de Satanás, Deus mudou a sua história, Deus mudou a história da sua parentela, Deus está mudando a sua geração, Deus está transformando vidas, amém queridos? A bênção de Deus na minha e na sua vida, não é só para mim e só para você. A bênção de Deus é para todos aqueles que estão na nossa casa, a bênção de Deus é para todos aqueles que caminham a caminhada conosco para a glória do Senhor. Então todos foram abençoados. A Bíblia diz que todos estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E no livro de Hebreus nós vamos compreender que esta ação de passar pelo mar, esta ação de estar debaixo da nuvem, representa o batismo que hoje nós batizamos. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que todos eles foram batizados, todos eles de alguma forma foram feitas novas criaturas, foi-lhes dada uma nova oportunidade de vida. Então todos eles, veja o versículo 2, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Nenhum deles ficou de fora, nenhum recebeu mais, outro recebeu menos. Veja o versículo 3, e todos comeram do mesmo manjar espiritual. Que coisa maravilhosa a forma como Deus nos sustenta no deserto da nossa vida. Quando nós olhamos para o deserto, nós não enxergamos nada, nós não vemos nada, mas a mão providente do Senhor sempre está presente, glória a Deus. O Senhor sempre envia o seu maná, o Senhor sempre envia a sua porção, foi assim no tempo passado, é assim nos nossos dias ainda hoje. Portanto, abra o seu coração, abra a sua mente, abra os seus olhos espirituais e desfrute daquilo que o Senhor te dá a cada dia, para a glória do Senhor. Quem sabe às vezes você chega de manhã no trabalho e os resultados do dia não são tudo aquilo que a gente espera, mas comece a louvar e a glorificar ao Senhor, porque de alguma forma o maná que o Senhor tem para a sua vida hoje, não é o maná físico que caiu no tempo do povo do deserto, mas é o maná que vem em forma de provisão para mim e para a sua vida, porque o Senhor é aquele que nos sustenta em todo o tempo para a sua glória, aleluias.
Veja o versículo 4, o apóstolo Paulo ainda continua dizendo: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Você pode dar um glória a Deus por isso? O que é que tem no meio do deserto? Nada. Deserto só tem areia e rochas, areias e rochas. Mas quando eles encontravam uma rocha, eles sabiam que a presença do Senhor estava com eles. E todas as vezes que eles tinham sede, a rocha fluía água para sedentar a sua alma, para abençoar a sua vida. Não tem sido diferente nos nossos dias, porque todas as vezes que a palavra do Senhor é lida, a rocha está fluindo, a água da vida, para abençoar as nossas vidas. A palavra de Deus nos estimula, a palavra de Deus nos incentiva, a palavra de Deus nos faz caminhar um passo a mais, a palavra de Deus nos faz conquistar aquilo que diante dos nossos olhos parece impossível para nós, mas para nós que temos o Deus que é o Senhor Todo-Poderoso, o Deus que é invencível na batalha, o Deus que opera sinais e maravilhas, nós podemos alcançar tudo aquilo que o Senhor tem prometido para nós. É pela fé. E por essa forma, nós vemos que no deserto não faltou o alimento, no deserto não faltou a bebida espiritual, ninguém morreu de sede no deserto. E se você tem sede de Deus, o Senhor nesta noite abre a pedra celestial, faz jorrar sobre a sua vida, para que você seja abundantemente saciado para a glória do Senhor, aleluias. Agora veja o versículo 5, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Eu quero que você compreenda, querido, que o resultado na vida daquele povo não tem a ver com a vontade de Deus. Porque às vezes nós achamos assim, se Deus achar que eu tenho mérito, se Deus achar que eu mereço, então eu vou prosperar. Se Deus achar que eu mereço, a minha vida vai ser uma bênção. Se Deus achar que eu mereço, eu ganharei meu lugar no reino dos céus. Se Deus achar, irmãos, não é por merecimento. Deus na nossa caminhada provê tudo aquilo que nós precisamos. Deus provê a água, Deus provê o maná, Deus provê as condições, Deus está presente na coluna de fogo, através do Espírito Santo de Deus hoje, Deus está presente na nuvem, através da proteção do sangue de Jesus sobre a nossa vida. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Ele está contigo em todo tempo, em todo lugar. Mas a pergunta que o apóstolo Paulo faz a mim e a você: você está desfrutando da presença do Senhor? Ou você está andando pelo deserto como se você estivesse sozinho? Você está caminhando na direção do Senhor na sua vida? Ou você está tentando achar caminho no deserto? Porque existem pessoas que no deserto tentam achar caminho. E quando a gente sabe que a gente não consegue achar caminho, a gente precisa parar, ser simples e fazer o óbvio. E o que é o óbvio? É o que Deus já mandou a gente fazer, é o que Deus já colocou no nosso coração. Então, enquanto Deus não abrir coisa nova, enquanto Deus não mover coisa nova, continue fazendo dia após dia aquilo que Ele já impulsionou a sua vida. Eu conheci um antropólogo que passou 2 anos fazendo uma tese de doutorado na Austrália. E ele foi morar com os aborígenes na Austrália. E este antropólogo, chamado Luiz Marins, em Sorocaba ele mora. O Marins nos conta que quando ele foi, num determinado dia, ele foi sair para caçar junto com aqueles aborígenes. Eles disseram de manhã: olha, mulher, prepara a marmita, prepara o alimento aí, prepara todos os condimentos, porque à noite nós vamos voltar com um bicho chamado emu, que parece uma ema. Nós vamos voltar com o emu. E aí ele conta que logo então, depois de fazerem a despedida do dia, saíram para caçar o emu. E num determinado momento ele chega e ele encontra a pegada de algum bicho. Ele encontra a pegada de um animal, ele diz: olha, achei aqui um animal. Eles olham para aquela pegada e dizem: mas não é o emu, nós estamos procurando emu. Vamos andar um pouco mais. E aí então eles voltam e começam a caminhar. E aí o Lubarins diz que logo mais à frente, 1 ou 2 quilômetros depois, acharam outro rastro de algum animal.
E ele diz, olha, achamos aqui um animal. Eles dizem, olha lá o animal. Não, não é emu, vamos continuar caminhando. E aí quando foi pela quarta, quinta vez, ele diz, gente, qual que é o problema de vocês? Nós estamos achando pegada do animal aqui, e vocês estão teimando em buscar um animal que até agora não apareceu. E aí eles pararam e explicaram para ele, olha, quando a gente saiu de manhã de casa, a gente falou para nossa esposa que era para se preparar, que à noite ela ia comer emu. A gente falou para os nossos filhos sentirem o gosto da comida que eles iam comer emu. E a gente veio, saiu, está caçando emu. Nós não estamos caçando esse bicho aí. E se a gente, a cada vez que encontra um rastro, uma pegada, a gente desviar do caminho, do alvo que nós temos, e seguir este alvo, lá na frente pode acontecer de nós perdermos o rastro, e nós não sabermos mais nem o que nós estamos procurando. E aí ele conta que essa história, contada pelos aborígenes para ele, foi um diferencial. Porque ele observou que todos os dias, eles voltavam para casa com caça. Não importava qual fosse o animal que eles iam caçar, todos os dias eles voltavam para casa com caça. Por quê? Porque eles tinham foco, porque eles tinham uma determinação, porque eles sabiam o que eles estavam procurando. E quando você sabe o que está procurando, as coisas cooperam, as coisas vão avançando na sua vida, para que você alcance aquilo que está no seu coração. Filipenses 2,13 não diz isso? É Deus quem efetua em nós o querer e o realizar. É Deus quem coloca no nosso coração os sonhos, e é Deus quem nos capacita para realizar. Mas se você levanta de manhã, você tem um sonho. Se você levanta depois, 10 horas da manhã, você tem outro sonho. Depois você vai tomar um café, 11 horas, tem outro sonho. Depois, 2 horas da tarde, que volta do almoço, tem outro sonho. 5 horas da tarde, tem outro sonho. Daqui a pouco você não sabe mais nem o que está sonhando. O que a palavra está dizendo para mim e para você nesta noite? Que a gente precisa andar pela fé, nós precisamos andar pela promessa de Deus, e não pelos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos podem nos trair, mas a fé jamais vai nos trair. O nosso Deus é o Deus que é socorro presente na hora da angústia. Então, meu irmão, se Deus não fizer o milagre às 9 horas, continua buscando ao Senhor, porque às 10 horas pode ser a hora do milagre. Se Deus não fizer o milagre às 10, continue buscando ao Senhor, porque pode ser ao meio-dia. E se não for ao meio-dia, continue buscando ao Senhor, porque pode ser às 2, pode ser às 3, pode ser às 18 horas, pode ser às 10 da noite, mas Deus é fiel com aquilo que Ele se comprometeu em nossa vida. Amém, queridos? Deus é fiel. Então somente nós não podemos dar lugar para os is na nossa vida. Porque quando damos lugar para os is na nossa vida, imediatamente nós vamos ficar prejudicados. E aí, meu irmão, nem Deus com o seu poder e com a sua glória vai interferir naquele resultado que nós vamos colher. Por quê? Porque Deus estabeleceu leis, e Ele é extremamente coerente com as leis que Ele estabelece. Deus é extremamente coerente. Então diz o versículo 5, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Agora, o versículo 6, Paulo explica por que Deus permitiu isso na vida deles. Essas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Meu irmão, não pegue atalho na sua vida. Não pegue atalho para as coisas que Deus tem para dar para a sua vida. Não force a barra, não abra a oportunidade para que o inimigo venha tomar algo de você. Siga no batido, siga na firmeza. Se não tiver o alimento, faça jejum e oração. Mas não saia da posição de honra que Deus tem te colocado, porque se você sair da posição de honra, Deus não pode honrar a sua vida. Mas se você perseverar, mesmo com lutas, com dificuldades, com problemas, o Senhor é fiel, porque Ele é o Deus que prometeu, como está escrito na palavra do Senhor no Salmo 27, Davi diz assim, fui moço, porém agora sou velho, mas jamais vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão, aleluias, porque Deus é fiel. Agora a fidelidade de Deus, embora Deus não possa deixar de ser fiel, a fidelidade de Deus é condicional. Qual é o versículo que o pastor de vocês mais gosta? Ih, vocês não sabem, vocês não conhecem o pastor de vocês, uai?
É Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, pastor é gordinho, comereis o melhor dessa terra. Amém, queridos? Você quer uma promessa boa? Essa é uma delas. A Bíblia tem 8.340 promessas. Qual é a promessa que está estimulando a sua vida? Qual é a promessa que tem feito você, ao levantar da cama amanhã, dizer assim: Senhor, não importa a luta que vier este dia, não importa a dificuldade que vier este dia, não importa o problema que vier este dia, eu recebo a tua promessa, eu vivo pela tua promessa, eu caminho pela tua promessa, eu vou viver a tua promessa, aleluias. Fique firme na promessa do Senhor. Ontem lá na casa da Marinês, né, na reunião dos nossos irmãos da terceira idade, estava cantando o hino, né? Firme nas promessas, né? Firme nas promessas, não irei falhar, né? Que coisa linda, você saber que Deus é fiel àquilo que Ele prometeu, mas você não pode sair da posição, porque se você sair da posição, você não recebe a fidelidade de Deus, não porque Deus se tornou infiel, mas porque você perdeu a oportunidade. E é exatamente isso. E aí Deus diz: olha, mas essas coisas do passado foram feitas em figuras para que você não cobisse as coisas más como eles cobiçaram. E qual foram os grandes 4 is, os 4 problemas que impediu aquele povo de alcançar a bênção completa de Deus? Não que eles não tenham sido abençoados, eles foram abençoados, viu, irmãos? Foram muito abençoados. Eles comeram, eles beberam, a roupa não se gastou. Todos eles, ninguém morreu de fome no deserto, ninguém morreu de sede no deserto, e nem mesmo o inimigo pôde matá-los no deserto. Mas por que é que eles não tomaram posse da terra prometida? Por que que eles só ficaram na vontade, na intenção? Por esses 4 is aqui que Paulo nos fala. E o primeiro i é a idolatria. Veja o versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer, a beber, e levantou-se para folgar. Pastor, que bênção, eu não tenho mais esse problema na minha vida. Eu já quebrei os ídolos, eu já não sirvo a estátuas, eu agora só sirvo ao Deus vivo. Vamos fazer o teste? Porque a gente pensa que idolatria é uma imagem. E idolatria não é uma imagem. Idolatria é tudo aquilo que você coloca diante de Deus. Idolatria é tudo aquilo que você diz para Deus que é mais importante do que Ele, inclusive a sua vontade. A palavra de Deus diz que quando Deus foi chamar o Moisés para subir ao monte, e você pode ler isso lá em Êxodo, você vai perceber que era para todo o povo subir. Deus queria que aquelas 3.200.000 pessoas tivessem uma experiência sobrenatural com Ele. No entanto, quando eles colocaram o pé no monte, quando eles começaram a subir o monte, a presença santíssima do Senhor tremeu aquele lugar, fumegou naquele lugar, e as pessoas ficaram assustadas. Opa, peraí, esse Deus é santo? Não vou me aproximar muito não, porque eu não sou tão santo assim. Moisés, vai lá, Moisés, vai você é gente boa, Moisés, vai lá, Moisés, vai lá, ouve tudo que Deus tem para falar para você, e olha, fica tranquilo, Moisés, que quando você voltar, você conta para a gente, e nós vamos fazer tudo tintim por tintim. O tintim não está na Bíblia, tá? Mas é assim que eles falaram. Nós vamos fazer tudo do jeito que Deus mandou. E aí nós sabemos que Moisés subiu ao monte e ficou 40 dias e 40 noites em jejum para receber a palavra de Deus. Num determinado momento, lá pelo 40º dia, já está quase na hora de vir embora mesmo, Deus fala a Moisés: olha o que esse povo está aprontando lá embaixo. E Deus ainda fala: é o teu povo, olha o que o teu povo está aprontando lá. E aí desce Moisés do monte. Quem quiser ter a experiência, pega as caravanas que vai para Israel, sobe o monte para você ter a ideia de como é que foi a caminhada do Moisés. Moisés desce do monte com 2 pedras nas costas, carregando 2 pedras, escritas por Deus. E quando ele chega lá embaixo, tem uma festa no arraial. E aí Moisés chega lá para o irmão dele, Arão. Cuidado com os parentes que a gente tem, né? Tem parente também que é só pela misericórdia, né? O Arão fala assim: não sei. O povo achou que você tinha morrido. Aí o povo fala assim: e agora? Vamos ficar sem Deus? Vamos fazer um Deus para a gente aí.
Aí a gente pediu um pouquinho de oferta para todo mundo deu uma oferta, um deu um colar de ouro, outro deu um negócio de ouro, todo mundo tinha um ouro para dar. Jogamos no fogo e saiu isso aí, ó. Olha que treco maluco. Como é que pode jogar um negócio no fogo e sair um bezerro? Mas é assim. Por isso Deus está falando ao nosso coração, para que no nosso coração não tenha nada, absolutamente nada, que se imponha entre nós e Deus. O que você diz assim, mas eu não posso viver sem isso, isso é idolatria. Mas eu não posso, você não pode, por que você não pode? Porque a Bíblia diz que em Cristo nós podemos todas as coisas. Então nós temos que confiar no Senhor. Se a circunstância muda, confiamos no Senhor. Se a circunstância favorece, confiamos no Senhor. Se a circunstância não acontece, continuamos confiando no Senhor. Mas por causa daquele objeto, daquele bezerro de ouro, houve uma grande crise no povo de Israel. Crises acontecem todos os dias na família, por causa da idolatria. Nós vemos famílias em que a mãe ama o filho, o pai ama a filha. Ou então um ama um, outro ama o outro. E assim aquela confusão dentro de casa. Isso é idolatria. Tem gente que ama o cachorrinho. O cachorrinho é mais importante do que alguém. E ainda posta no Facebook, né? É melhor lidar com um cachorro do que com um ser humano. Para a gente parar e pensar um pouco. Idolatria, então é o primeiro I. É o que mais atrapalha a vida das pessoas. E não é específico para alguém de uma determinada religião, não. É para todos nós. Eu preciso cuidar para que isso aqui não vire um altar de idolatria. Isso aqui não pode ser um altar de idolatria. Isso não é o meu ministério. O meu ministério é muito mais amplo do que isso aqui, do que o púlpito deste lugar. Mas ele é santo, mas eu não posso colocá-lo acima de Deus. Eu preciso saber e ter reverência para obedecer aquilo que Deus está falando ao nosso coração. Segundo I, imoralidade. Você está anotando aí, o primeiro I foi a idolatria, segundo a imoralidade. Olha o versículo 8, e não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num único dia 23 mil pessoas. Qual era o problema que estava acontecendo aqui? Um rei chamado Balaque deu uma fortuna para Balaão amaldiçoar o povo de Israel. E o Balaão, com um olho na bênção e com o outro olho na riqueza, abriu a oportunidade para que fosse amaldiçoar o povo de Deus. E ele sobe no monte, faz 7 sacrifícios, e quando ele começa a abrir a boca para declarar a maldição na vida do povo de Deus, Deus estende a mão e diz Balaão, contra o meu povo não vale encantamento, contra o meu povo não vale a maldição, porque é um povo que eu abençoei e abençoado está. E aí Balaão não consegue amaldiçoar o povo de Deus. Mas Balaão, ele quer a oferta do rei. Ele quer os bezerros, ele quer a riqueza, a prata, o ouro que o rei Balaque prometeu para ele. Então o que ele faz para receber essa bênção? Ele ensina um jeitinho para o rei Balaque. Ele diz assim, olha, eles são santos esse povo aí é um povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus ama eles poderosamente. Mas vamos fazer o seguinte, vamos dar uma festinha, e nós vamos fazer um jeito que na festa vai dar uma oportunidade legal e vai dar BO. Faz assim, assim, assado. E eles fizeram. O resultado foi que houve uma contaminação do povo de Israel com o povo de Balaque, os amalequitas. Houve uma contaminação espiritual. Houve um relacionamento sexual entre os homens da tribo de Israel e as mulheres da tribo de Balaque, né, do outro povo. E a praga se acendeu dentro do arraial do povo de Deus. E ela só parou porque o filho de Arão, Eleazar, chega e joga uma flecha, uma lança, e ele perfura um casal que estava dentro de uma tenda tendo relações sexuais. E ele aprofunda, ele flecha os dois, e ali então, como aquela moça que estava naquela tenda, era filha do rei, e ali estava o principado sobre aquela situação,
Então ali no mundo espiritual aquilo se rompeu aquela crise acabou, aquela peste acabou e só morreram 23 mil pessoas. Eu quero que você compreenda como nesses dias muitas famílias têm sido destruídas pelo mesmo processo. Algo que parece simples, romântico, bom, de repente pode se tornar um grande problema. Quantas empresas não faliram? Aliás, esse prédio aqui da frente aqui está até hoje parado por causa disso. O dono da construtora tinha um caso com a secretária. E aí logo que ele morreu, a secretária entrou com ação na justiça para poder também ter acesso aos bens, porque ela tinha um filho com ele. E esse processo está correndo na justiça até hoje. Por isso que vocês veem aquele prédio, todo mal construído que está aqui na nossa frente. Quantos de vocês já observaram que tem um prédio parado aqui? É por causa disso. O tempo todo nós estamos vendo na nossa sociedade como essa questão tem causado prejuízo na vida das famílias. Mas nós achamos, não, nós estamos nos braços do Senhor, nós estamos guardados, o meu marido é crente, a minha mulher é crente, todo mundo é crente. Só que a gente se esquece que ainda somos humanos. Então cuide da imoralidade na sua vida. Terceiro I que o povo foi reprovado. Incredulidade. Incredulidade. Veja o versículo 9. E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Houve um problema onde as pessoas chegaram num lugar, não tinha água, as águas eram amargas, a situação estava complicada e eles começaram a murmurar. Quer saber de uma coisa? Eu devia ter ficado na minha terra. Eu devia voltar para o Egito, porque no Egito era ruim, mas eu tinha comida, eu comia cebola, eu comia pão, no Egito eu apanhava, no Egito eu era escravo, mas lá eu tinha uma casa para morar, aqui eu vivo no meio de um deserto. Eles abriram a boca para voltar para trás. Aliás, grande parte da caminhada do povo no Egito, não foi do povo do Egito indo na caminhada para Canaã, a maior parte eles estavam voltados com o coração para trás do que com o coração na terra prometida. A terra prometida era muito mais simples de conquistar do que realmente foi, mas eles não tinham essa percepção. E toda vez que a gente perde a percepção, a esperança daquilo que Deus tem para nós no próximo tempo, nós tendemos a voltar para trás. Então diga para a pessoa que está ao seu lado, eu não sei de onde você saiu, eu não sei qual é o seu passado, mas nós não vamos voltar para trás. Amém? Você pode dar um glória a Deus para isso? Não volte para trás. Glória a Deus. A incredulidade faz você voltar para trás. A incredulidade faz você não alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida ali na hora, está prontinho. É só você obedecer, é um passo a mais, mas você não alcança, porque o seu coração se torna incrédulo. Portanto, meu querido irmão, você pode até às vezes ficar chateado, você pode até às vezes olhar, ficar cansado, mas eu quero dizer para você uma coisa, a canseira passa, o enfado passa, mas se você confiar nas promessas do Senhor, elas se realizarão na sua vida, em nome de Jesus. Então quando alguém chegar desanimado perto de você, não dá certo, não está acontecendo nada, não vai dar certo, foi um tiro no escuro, fizemos uma besteira, diga, Deus colocou o Jesus no coração? Colocou, então nós vamos continuar firme, nós vamos continuar marchando, e se a gente não puder marchar a 20 por hora, a gente vai marchar a 10, se a gente não puder ir andando, a gente vai carregado, mas nós não vamos parar e nós não vamos voltar para trás, nós vamos avançar. Uma vez eu abri uma empresa, logo que eu saí da Sanepar, eu era funcionário público, ganhava bem, vida estável, nunca me preocupei com salário, nunca me preocupei com conta, nunca me preocupei com nada. Dia 25 o salário estava na conta. Eu levei 4 anos para sair do serviço público, eu tinha medo de não ter dinheiro para fazer compra. Porque eu não sabia o que era dificuldade, eu tinha um vale-refeição que era quase um salário mínimo.
Eu levei 4 anos para sair do serviço público, porque eu ia no mercado, eu olhava as pessoas fazendo compra, aqueles carrinhos abarrotados, falava, meu Deus do céu, como é que eles conseguem comprar tanta coisa assim? Eles não são funcionário público? Eu achava que só havia vida sendo funcionário público. E aí, irmãos, Deus criou uma circunstância, uma situação, para um projeto que Ele tinha colocado no meu coração. E Deus, Ele é especialista em nos jogar na oportunidade. Deus coloca sonho no nosso coração, aí você fala assim, meu Deus, como é que o Senhor vai realizar isso? Aí Deus vai trabalhando, quando você vê, Ele te põe na boca do gol, e diz assim, vai, chuta agora, vai lá, faz o gol. Né? E foi assim, Deus criou uma circunstância maravilhosa, eu pedi as contas na empresa, a empresa me pagou, foi uma bênção, tudo certinho. Eu tinha 3 empregos na época, dava consultoria no Sebrae, estava dando aula na Universidade Estadual de Londrina, e eu estava feliz da vida. 3 meses depois que eu pedi as contas, os projetos do Sebrae fecharam as oportunidades, e as portas começaram a se fechar. E aí, depois de um tempo é que a gente vai entender por que é que Deus fecha algumas portas na vida da gente. Para a gente poder ter as experiências, para poder compartilhar com o outro. E eu me lembro que o ano de 2001 e 2002, principalmente 2001, foi um dos piores anos da nossa vida. Foram um dos anos mais difíceis da nossa vida até hoje. Mas foi um dos anos em que nós vimos a mão de Deus operando. E eu abri a empresa de consultoria, porque eu tinha que dar a nota para o Sebrae. E aquela empresa não funcionava. As coisas não fluíam. Elas fluíram, fecharam a porta, e ali então depois não fluíam. E aí você começa a passar pelo teste. O teste do deserto, para saber se você vai murmurar, ou se você vai adorar ao Senhor. E eu me lembro que o nosso escritório acabou virando um ponto de encontro de irmãos, que a gente ia para lá para orar, adorar o Senhor, cantar hinos. Já que não tinha cliente, a gente cantava, a gente adorava ao Senhor. Mas a gente não murmurou, a gente não reclamou, a gente não duvidou da promessa de Deus, porque fiel é aquele que nos prometeu, e mais dia, menos dias, as lutas passaram, portas novas se abriram, e a promessa de Deus se cumpriu para a glória do nome dEle, aleluias. Se você desistir dos problemas que você vai passar essa semana, você pode não ter história para contar no dia seguinte. Portanto, meu irmão, não seja incrédulo e não dê lugar para a incredulidade no seu coração. E o quarto e último, pelo qual o povo no deserto foi reprovado, é a insatisfação, que é pior do que a incredulidade. A incredulidade é quando o seu coração está fechado. É você e Deus, e você está amargo, você está fechado. Mas a insatisfação, ela é terrível, porque a insatisfação contamina. Então diga assim, a partir de hoje, eu não vou emprestar os meus ouvidos para ouvir insatisfações das pessoas. Por quê? Porque se você começa a ouvir insatisfações, a probabilidade é que você também se torne insatisfeito. E as pessoas que se tornam insatisfeitas, elas começam a murmurar contra Deus. Elas começam a ofender a Deus. Elas começam a duvidar de Deus, não apenas pelo aquilo que Ele pode fazer, mas daquilo que Ele é. A insatisfação não joga Deus na questão do que Deus pode fazer. Trabalha contra Deus na questão daquilo que Ele é, porque toca a essência do caráter de Deus. Por isso que a murmuração é terrível, porque a insatisfação vai levar à murmuração, e a murmuração leva-nos a um processo contra Deus, questionando o caráter de Deus. E por causa disso, aquelas pessoas ficaram presas no deserto. Olha o versículo 10, diz assim, não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Pessoas que murmuram atraem a maldição sobre as suas vidas. Pessoas que reclamam o dia todo, está sol, está chovendo, está ruim, não sei o quê. Gente que vive murmurando atrai demônios para a sua vida. Demônios se alimentam da murmuração.
Porque a murmuração é sempre contra Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o projetor de todas as coisas, é Ele que provê todas as coisas, e aí nós começamos a murmurar. Nós precisamos cuidar uns dos outros, e isso acontece na minha vida, acontece na sua vida. Você que é mulher, seja sábia. Se o teu marido chega em casa nervoso, chateado, e começa a reclamar, diga: nós não vamos murmurar. Nós vamos parar aqui agora, nós vamos orar, vamos colocar o problema nas mãos de Deus, porque nós temos um Deus que cuida da nossa vida, nós temos um Deus que cuida da nossa causa, nós vamos orar ao Senhor, e o Senhor responderá a seu tempo. Irmã, você tem coragem de fazer isso com o seu esposo? Quantas mulheres sábias há aqui? Eu digo mulher sábia, por quê? Porque nós homens, às vezes, somos bastante temperamentais, né? Você já viu o homem assim, ele arranca o negocinho da unha e fala: ai, vou morrer. Não é assim? Qualquer coisinha o homem acha que vai morrer. Pio, se aguentaria a noite inteira de dor igual a Elenir aguentou? Aguenta nada, né? Não aguenta não. A Elenir aguentou. Elenir, dei mais uns 2 fios aí, mas diz que o segundo é melhor, já não dá tanto esse problema assim não, sabe? É igual o negócio da vacina, é só o primeiro, só a primeira vez que dá alguma coisa, né? Mas sabe, irmãos, a gente precisa cuidar do nosso coração. Como é fácil para nós sermos insatisfeitos. Como é fácil para nós abrir o nosso coração para a insatisfação. Não seja insatisfeito, seja grato. Não está do jeito que você queria? Trabalhe para ficar do jeito que você queria. Trabalhou e não conseguiu? Põe na mão de Deus e deixa Deus trabalhar. Porque a gente acha que tudo na nossa vida é por causa do nosso trabalho, é por causa da nossa capacidade, é porque nós somos bons, é porque fazemos tudo certinho. Não, meu irmão. Tem graça de Deus, tem provisão de Deus, tem vida de Deus para nós. Então não murmure, não abra a boca para murmurar, como alguns fizeram agora há pouco, como alguns fizeram ontem, como alguns fizeram no passado, no deserto do Egito. Não murmure. Está ruim? Cante louvores ao Senhor. Está bom? Glorifique o nome do Senhor. Não consegue cantar, não consegue, só murmura. Vai murmurando, pega alguém que está cantando e vai cantando junto. Mas não murmura. Porque se você mantiver a sua postura, você vai passar por esse deserto. Você vai passar por qualquer outra circunstância que vier sobre a sua vida, e você será coroado de glória e honra, porque não há nada que dê mais prazer para Deus do que ver um filho ser honrado. Da mesma forma como você, como pai, sente uma alegria enorme quando vê o seu filho lá se formando na faculdade, assim também o nosso Deus trabalha para aquele que nele espera, para que nós possamos ser honrados pelo Senhor. Tem um texto da Bíblia que agora não me lembro, mas Deus diz assim: me dê uma oportunidade, um motivo, para eu retrucar aquele que te fala contra você. Deus está dizendo assim: eu quero que você ande na minha obediência, eu quero que você desfrute a minha companhia todos os dias, e assim você não vai dar motivo para o inimigo vir falar contra você. E se ele vier falar, eu com autoridade vou dizer: não. Ele não é o que você está dizendo. Este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Ele é uma pessoa que vive para adorar-me em primeiro lugar. Ele é uma pessoa que vive em santidade. Ele é uma pessoa que tem uma fé que é fiel. E ele é uma pessoa que está sempre grata com aquilo que eu tenho lhe dado. E o resultado, irmãos, é que a gente vai avançando a nossa vida de fé em fé, de glória em glória, de poder em poder. Amém, queridos? Você recebe esta palavra no seu coração? Eu desejo que você tenha uma semana muito vitoriosa. Às vezes as pessoas falam: mas pastor, mas vitória, só vitória. Ué, irmão, é vitória que Deus tem para nós. Amém, queridos? Não precisa pregar luta já vai ter de qualquer jeito. Pode ficar tranquilo que amanhã, quando você chegar, os problemas acontecem. Aliás, se você ligar o celular agora, vai vir problema no seu WhatsApp. Então não se preocupa não. A hora que você chegar amanhã, 8 horas da manhã, você começa a resolver os problemas. Agora desfruta da presença de Deus, caminha com Ele, vive com Ele, porque Ele é Senhor sobre a sua vida e é o teu abençoador. Querem mais uma promessa de Deus?
Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se viu, com os olhos não se ouviu, com os ouvidos, um Deus além de ti, que tem que ser carregado nas costas. É isso que está dizendo o texto bíblico? Que trabalha para aquele que nele espera. Quantos esperam no Senhor aqui nesta noite? Então Deus está trabalhando por você, Deus está trabalhando na sua causa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Bendito e santo é o nome do Senhor, ó Deus. Ah, Jesus, nós te louvamos e te exaltamos, aleluias. Glorificado é o teu nome, Jesus. Comece a glorificar o Senhor aonde você está, meu irmão. Comece a lembrar agora as dificuldades que você passou nesta semana, lutas, situações de estresse, situações que você quer esquecer. Quem sabe você abriu a boca, quem sabe você abriu uma brecha, quem sabe você saiu do colo do Pai, mas o Senhor nesta noite está te convidando, volte a mim. Quem sabe você está cansado, sobrecarregado, mas o Senhor diz para você: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Traga sobre mim o seu fardo, troque comigo o seu fardo, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Deixe eu conduzir a sua vida, deixe eu conduzir os seus negócios. Me coloque como sócio, me coloque como alguém preferencial na sua vida, porque eu sou aquele, diz o Senhor, que quer honrar, levantar e abençoar a sua vida. Eu sou aquele que quer manifestar o seu poder e glória. Eu sou aquele que quer exaltar o teu nome na face desta terra, para que todos saibam e reconheçam que há Deus nesta cidade, que há um Senhor sobre a sua vida, que tudo está no controle das minhas mãos, diz o Senhor. E sou eu que faço chover, sou eu que abro portas, e as portas que eu abro ninguém fecha. Sou eu, o Senhor, que cuida da tua causa, da tua emoção, dos teus sentimentos. Sou eu, o Senhor, que pelejo por ti. Daquele que nunca me deixou, seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Oh, aleluias! E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Oh, aleluias! Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve
repousando em mim. Oh, aleluia, Jesus. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Senhor, nesta noite entraram pessoas deste lugar que têm passado por muitas lutas, ó Pai. Muitas pessoas têm passado por perdas na área financeira, perdas na área sentimental. Muitas pessoas estão vivendo, meu Pai, como o dia do deserto. Muitas pessoas, meu Deus, estão olhando para trás, lembrando das coisas boas do passado e tentando entender o presente. Mas nessa noite o Senhor trouxe a eles deste lugar para dizer a eles, ó Deus, que o passado precisa ficar no passado. O Senhor trouxe eles deste lugar desta noite para dizer a Deus que aquilo que se foi não é comparável à glória daquilo que virá. Espírito Santo de Deus, começa agora a confortar este coração que tem sofrido nesses últimos dias, que tem passado por decepções, que tem passado por desilusões, que não tem podido, ó Deus, sorrir muitas vezes, porque está às vezes sorrindo por fora, mas por dentro está angustiado. O Senhor te diz nesta noite: louvado seja o nome do Senhor. Ele te diz nesta noite que Ele está contemplando o teu choro, Ele está contemplando a tua vida, Ele está contemplando aquilo que você está vivendo. O Senhor está dizendo a você nesta noite que Ele está te segurando pelas mãos, para que você não caia, para que você se sustente, para que você abra a oportunidade, porque o caminho do deserto pode parecer simples, o caminho no deserto pode parecer não dar em nada, mas a promessa dele para a sua vida ainda continua de pé. O Senhor ainda continua empenhado aquilo que Ele se comprometeu no dia do teu chamado. O Senhor continua empenhado com você nas adversidades que você tem passado, e Ele diz para você nesta noite: filho, filha, eu não me esqueci das promessas que eu fiz ao seu coração. Tão somente, meu filho, minha filha, se levante nesta hora, estenda as suas mãos para o céu, receba o meu toque, receba o meu cuidado, descanse na minha presença, diz o Senhor, porque eu sou o teu Deus, eu sou aquele que te toma pelas mãos, eu sou aquele que está contigo debaixo das águas, eu sou aquele que está contigo quando você estiver no fogo. Eu sou o Senhor teu Deus, eu tomo hoje a tua causa nas minhas mãos, e eu pelejo para te dar a vitória, para que o meu nome, a minha glória seja manifesta na sua vida. Louvado e santo é o nome do Senhor. Aleluias. Oh, aleluias. Glória seja o nome do Senhor. Aleluias. Oh, aleluias.